Oi, gente, estamos começando mais um Pod Vivax, no episódio que fala sobre cuidados com a infância. Eu sou Vivian Cirineu, apresentadora deste episódio, e hoje eu quero falar com vocês para responder uma dúvida. Será que os transtornos alimentares têm relação com a infância? Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a Isabela Braga, que é palestrante, instrutora do Instituto Omni e hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar. Seja muito bem-vinda, Isa. Vivi, obrigada, é um prazer estar aqui, é uma honra poder falar sobre esse assunto tão importante com você e com os telespectadores. Certo, e para falar sobre isso, eu fui fazer uma pesquisa de campo, né? Eu queria trazer alguns dados para a gente, porque que esse assunto é tão importante falar. A gente precisa falar sobre os transtornos alimentares. E um dado recente que eu vi é que 20% dos jovens hoje, entre 6 e 18 anos, apresentam algum tipo de transtorno alimentar. Né, que a gente entende que seja bulimia, anorexia ou a compulsão alimentar. É uma pesquisa recente que foi publicada numa revista grande de pediatria e uma publicação também que fala sobre a obesidade, que não é em si um transtorno alimentar, é uma doença metabólica, mas que tem relação com todos os transtornos. E é algo para a gente se preocupar também, porque hoje, no mundo, dados da OMS, a gente tem 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. E uma projeção que me deixou bem assustada, que se a gente continuar nessa crescente, em 2035 o Brasil poderá ter até 50% das crianças e adolescentes com obesidade ou sobrepeso. Por isso que a gente precisa falar sobre isso, precisa trazer informação e saber o que a gente faz, o que a gente não faz para acabar com esses transtornos alimentares ou pelo menos reduzir essa prevalência. É um assunto importantíssimo, até porque a obesidade ela tem um cunho comportamental. Então, não é só você falar assim, mas minha família é obesa, é genético. Não, tem um cunho comportamental que você pode mudar de acordo com os seus hábitos. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque os transtornos alimentares geralmente começam na infância. E eles acabam desaguando na adolescência e vida adulta como um grande sintoma, mas o comportamento já está instalado lá na infância. Então, já que você falou do comportamento, é uma coisa que eu queria trazer mais clareza e entender mesmo. A pessoa que ela é obesa, ou que ela tem um transtorno alimentar, ela pode simplesmente decidir, eu não quero mais ser obesa e buscar um caminho, agora eu vou fazer uma alimentação assim assado, ou exercício físico, e esse processo é como se fosse simples, basta a pessoa querer que ela vai conseguir? A gente fala da força de vontade, né? Quem já tentou emagrecer, geralmente as mulheres já tentaram muitas dietas, né? Eu não conheço uma mulher que não tentou fazer dieta. Sabem que só a força de vontade não é suficiente para você mudar um comportamento. O seu comportamento, ele vem de experiências aprendidas e principalmente de traumas aprendidos que leva você a criar uma estratégia de sobrevivência. Então, quando você escolhe mudar um comportamento, você está escolhendo fazer algo que é contra-intuitivo, ou seja, é contra o que o seu cérebro acha que é necessário para você sobreviver. Então, às vezes, você tem uma grande vontade, por uma grande dor você consegue mudar, mas geralmente é uma grande luta. 5% das pessoas conseguem mudar um comportamento só com a força de vontade. É por isso que no Brasil, isso também são dados da OMS, 5% das mulheres que fazem dietas conseguem manter o peso após a dieta, 95% perdem aquele benefício da dieta e voltam a ganhar ou o mesmo peso ou mais. Então, a força de vontade, ela dificilmente é o que vai levar você para um resultado. Isso me lembrou muito o conceito assim, de trilhas neurais, que a gente usa na educação parental para explicar esses padrões de comportamentos. Então, vamos entender assim. Até começando essa conversa, né, de ser lá da infância. Então, se eu sou muito pequenininho, eu sou um bebê, e eu tô chorando, mas não é porque eu tô com fome, eu tô chorando porque eu quero o colo da mamãe, eu quero a presença de alguém aqui. E aí minha mãe não entende o que é o meu choro, ela vem e me dá leite. Então, eu vou entendendo, quando eu choro, eu recebo o alimento. Quando eu tô triste, vem o alimento. E eu vou desenvolvendo essa trilha neural e fazendo essas neuroassociações. Então quando eu tô triste eu preciso comer, aí eu me sinto bem. E o alimento, a gente sabe que o carboidrato, os açúcares, eles liberam alguns hormônios de bem-estar, beta-endorfina, serotonina, que trazem mesmo essa sensação de conforto. Então eu vou entendendo que as minhas emoções, elas podem ser ali
anestesiadas pelo alimento. Eu vou fazendo essa trilha neural, eu vou aprendendo assim. E quando a gente faz uma trilha neural, não quer dizer que a gente vai viver assim para sempre, mas para a gente desfazer, a gente vai precisar criar novos hábitos e ensinar o nosso cérebro de novo. E isso demora. É um processo assim que a gente vai atuar não só na mente consciente, no que a gente está entendendo, no que a gente está pensando, mas talvez na nossa mente mais profunda. Perfeito. Aquela que a gente não consegue acessar, não é isso? Que é a nossa mente instintiva, né? Quando a gente fala de consciente e inconsciente. O inconsciente representa grande parte de quem a gente é. É uma mente emocional e instintiva. Então, quando um bebezinho vai aprendendo desde pequenininho a criar essa relação do alimento com conforto, amor, segurança, aí aquela criança cresce, depois que ela toma uma vacina, ela ganha um pirulito. Quando o pai chega de viagem, ele traz uma caixa de bombom. Quando ela tá entediada vendo TV sozinha, ela vai lá e come na frente da TV. Quando é criado esse reforço desse comportamento, a mente cria um caminho neural que leva você na vida adulta o tempo todo pegar esse mesmo caminho neural. Aí você cresce, se torna um adulto que tá ansioso, tá num trabalho que não gosta, tá ansioso porque o relacionamento não tá legal. Você chega em casa e faz o quê? Ai, só quero dar uma desafogada e vai comer aquele alimento rico em carboidrato, gordura, porque sim, você gera um monte de sensação de bem-estar naquele momento. Então, isso é verdade e é assim que a nossa mente funciona. Ela funciona criando caminhos neurais que vão criar um piloto automático para que a gente economize energia e sobreviva por mais tempo. Então, se eu acordo durante a noite para ir no banheiro e eu já fiz esse caminho algumas vezes, eu não preciso parar, pensar qual é o caminho do banheiro, eu só vou. É dessa maneira que o nosso comportamento também é estimulado com a comida. Eu nem sei porque eu estou comendo, mas eu estou comendo. Eu nem sei qual é o gatilho que foi acionado, mas eu estou comendo. Muitas vezes por comportamentos aprendidos desde muito pequenininho. É interessante isso que você falou eu acho que essa parte do comportamento e da trilha neural, eu acho que a gente precisa entender, assim, que isso começa desde bebezinho, né? Desde um bebezinho, quando está criando a relação ali com o alimento, na introdução alimentar isso se continua, porque a gente está falando de transtornos alimentares. Sim. Então, quais são os momentos na infância em que a gente pode começar a desenvolver esses transtornos? Não só no aleitamento também, né? Mas na introdução alimentar talvez seja um grande momento. É o grande marco, né? Às vezes eu recebo pessoas no meu consultório que falam assim, é que a minha mãe não me amamentou, eu acho que daí vem a minha questão com a comida. Não sei, pode ter sido uma primeira vez que você teve uma relação conturbada com a comida, mas provavelmente o que aconteceu foi posterior, foram comportamentos reforçados até os 7 anos de idade que levam essa criança a criar um padrão, né? Então, às vezes uma introdução alimentar que foi conturbada, às vezes uma primeira infância em que a criança sentiu algumas faltas e a comida entrava como uma grande fonte de suporte. Porque, Vivi, o que costuma acontecer com a nossa mente? Quando a gente está falando de um transtorno alimentar, por exemplo, compulsão alimentar ou um comer exagerado transtornado, a gente está falando de uma estratégia de sobrevivência onde a comida é a válvula de escape. Para um adulto, ele pode ter um conflito emocional e ele usa a válvula de escape para outros lugares, por exemplo, drogas, bebida alcoólica, cigarro, jogos, compras ou até traição, né? Ele pode usar essas estratégias hipercompensatórias para lidar com o estresse que ele está vivendo dentro dele. A criança não, ela só pode usar a comida. Então a criança tem um conflito emocional, de alguma maneira ela não está sendo suprida na necessidade dela. Pode ser que os pais estejam fazendo melhor, mas na necessidade dela ela não está sendo suprida e ela encontra na comida essa escapatória, essa atitude hipercompensatória. Então, algumas coisas podem acontecer na infância que levam essa criança a usar a comida como uma grande válvula de escape. Até um comportamento aprendido dos próprios pais que mostram para ela que tem uma relação conturbada com a comida, crenças que são instaladas, falas que são ouvidas. Então, quando a gente olha para um transtorno alimentar na infância, uma coisa que a gente tem que entender é que já tem um conflito emocional ativo nessa criança que está levando ela a usar a comida como uma válvula de escape. Isso na vida adulta tem uma chance gigantesca de se tornar um problema muito maior. Agora a gente tem também a tela como válvula de escape para as crianças, a tela, né? Só piora, né? Porque a gente, ao invés de estar estudando e aprendendo, desenvolvendo inteligência emocional, para eu entender que não, agora eu não estou com fome, eu estou ansiosa por algo que eu tenho que fazer. Então, deixa eu gerenciar minhas emoções, fazer uma pausa, uma respiração,
algo que me traga bem-estar e eu não vou comer. Porque não é fome. E a gente não sabe, né? Como adulto, nem diferenciar o que é fome. Saciedade é a fome emocional que a gente exatamente, chama, né? E essa fome emocional, se para um adulto é difícil gerenciar, imagina para uma criança que precisa de limites e precisa de orientação. Só que se essas autoridades, se esses pais, se os avós, se os professores não conseguem orientar, a criança vai criar a estratégia dela. Então, um transtorno alimentar na infância, ele permeia também o olhar de como os pais estão se comportando, seja com a alimentação, seja com o estresse que acontece no dia a dia, seja no comportamento que eles estão ensinando para essa criança. Uma criança com transtorno alimentar precisa ser olhado todo o contexto familiar e não só aquela criança que às vezes tem uma restrição severa, ou que tem um quadro de compulsão, ou que tem um comer emocional, ou que já desenvolve um quadro de anorexia, principalmente pelas redes sociais, por aquilo que a mãe fala, ai, nossa, eu preciso fazer dieta, eu tô muito gorda. Então, o contexto familiar gera algo na criança e precisa ser olhado a toda a família. Então, tem muitos traumas, tem muitas falas, muitas crenças, muitos comportamentos que estão estimulando essa criança a desenvolver um transtorno. Então, vamos falar sobre essas falas, né? Que são as crenças populares, coisas que a gente escutava, às vezes, dos nossos avós, bisavós, que foram transmitidos de geração em geração e chegou na nossa mesa. Por exemplo, o come tudo que está no prato. Raspa até o final. Olha, a gente precisa olhar pela perspectiva de como era a vida dos nossos avós e por que eles faziam isso, né? Numa época em que era mais escassa a alimentação, às vezes avós que passaram por momentos de guerra, que são imigrantes, né, que são retirantes. Essas falas são muito comuns, mas elas vão sendo replicadas. E aí, em algum momento a gente precisa parar, olhar e falar assim, na verdade a gente não precisa raspar o prato até o final, a gente precisa comer até estar saciado e tentar não colocar comida demais para não ter desperdício. Agora, aquele alimento que está em excesso no prato, ele pode ir para o lixo ou ele pode ir para a privada. Se ele vai para a privada, eu estou estimulando essa criança a comer além do que ela precisa, a comer além da saciedade e da vontade dela. Isso vai desenvolver um transtorno. Se eu escolho que aquele restinho do alimento pode ir para o lixo, eu estou ensinando essa criança, ó, da próxima vez pega um pouquinho menos, para que a gente não tenha desperdício. Falas como, por exemplo, olha, se você comer demais, você vai continuar gorda e não vai casar quando crescer. São falas que eu escuto muito no consultório, né? Relacionar um sucesso de vida, de relacionamento a uma imagem. Ou falas, por exemplo, é pecado jogar comida no lixo. Na tentativa de ensinar essa criança a não desperdiçar, tá colocando uma ideia religiosa, e aí se é pecado, é melhor comer tudo mesmo, porque eu não quero pecar. São muitas falas que às vezes a gente nunca parou para pensar e que a gente replica dentro de casa. E quando eu começo a ficar mais atenta e eu entendo que o meu filho, até os 7 anos de idade, ele é uma esponjinha. Ele tá absorvendo absolutamente tudo que eu tô falando. Tudo se torna uma realidade dentro da cabeça dessa criança. Então, se eu não tomo cuidado na maneira como eu replico os meus conceitos, eu tô gerando uma criança com uma crença de 100 anos atrás no mundo atual. Que não existe essa escassez como existia e que se ele não tomar cuidado com os excessos, como por exemplo excesso de tela, ele vai se tornar um adulto viciado em recompensa. Então, olhar para essas crenças e para esses conceitos é fundamental para eu parar e falar, opa, peraí, o que eu tô replicando da minha família que pode gerar um transtorno ou que já tenha gerado em mim mesma, né? E quando você fala assim do desperdício, a gente vem também, já escutei muitas pessoas falando, né? Então agora a gente vai vamos desperdiçar tudo e, claro, a gente não vai seguir para o outro extremo. Sim. A gente pode ensinar a criança a colocar menos no prato, ou a gente mesmo pode colocar menos no prato da criança, baixar um pouco a nossa expectativa como pais. E se ela tiver fome ainda, depois ela se serve um pouco mais. E dependendo do alimento, eu posso, por que não, guardar na geladeira, dependendo ali, sei lá, foi um pedaço de carne que não cortou tudo. Tudo bem, vamos colocar na tupperware, em outro momento alguém come. Não necessariamente a gente precisa jogar no lixo. Exatamente. É só uma questão maior, assim, de não precisar forçar a criança a comer quando o corpinho dela já está contando, mas eu tô satisfeita. E a nossa crença de que essa criança precisa comer mais porque ela tá comendo muito pouco, que ela tá abaixo do peso, sendo que, na verdade,
tem uma linha de crescimento, né, que a gente sabe que tem uma fase que a criança não sente muita fome, que ela tem um espichão, que ela não vai comer tanto quanto a gente acha que ela deveria comer. Então é ter consciência de todas essas etapas da infância para entender, poxa, meu filho tá nesse momento, ele não precisa necessariamente comer o que eu acho que ele tem que comer, ele só precisa estar bem e saudável. Se ele estiver bem saudável e crescendo na curva de crescimento dele, tá tudo certo, né? É um momento que ele sente menos fome. Provavelmente a criança com 10, 11 anos vai começar a crescer, vai começar a sentir muito mais fome. Então, se eu não entendo essas fases, eu pego o meu conceito de adulto que olha um prato e fala, não, mas essa criança tinha que estar comendo muito mais, sendo que na verdade não é a necessidade dela, como é a minha. E a gente fala das refeições também, não pode esquecer de falar que às vezes as refeições são um retrato de como é o relacionamento familiar. Por exemplo, tem uma família que eu acompanho que tem uma criança com dificuldade, ele não quer comer nada, não quer sentar na mesa, e sempre estressado, reclamando. Mas aí, quando eu fui perguntar para a mãe como que é o momento das refeições, é leve? Tem tranquilidade? Tem brincadeira? Brincadeira não é a tela, não é colocar a tela para a criança assistir, mas a criança pode levar um brinquedinho, ela pode se divertir enquanto come, formar figurinhas com o prato. Às vezes a criança de primeira infância, ela está criando uma relação boa com a comida. Mas se no momento fica sentado até comer, não se levanta, uma criança de 3 anos, que a gente sabe que é do movimento, ela não consegue ficar parada muito tempo mesmo, ela precisa se levantar. Então, quanto mais pressão eu tenho nesse momento da refeição, de ter que ficar ali, aquele momento é chato. E é claro que a criança não vai querer comer, não vai querer se sentar à mesa com os pais. Ela vai tentar fugir de várias maneiras. Eu começo a associar esse momento da alimentação com um trauma, com um problema. E toda vez, a nossa mente inconsciente, ela é associativa, né? Então, ela não vai parar e pensar assim, ah, não, mas a comida pode ser fonte de prazer, não tem nada a ver com dor. Não. Se no momento que tem um trauma, tem comida, ela pode associar essa comida com a dor. Uma vez eu atendi um caso, Vivi, de uma pessoa que tinha fobia de barata. Fobia enorme de barata e também tinha fobia de banana. Eu falei, gente, mas qual é a correlação entre uma banana e uma barata, né? E aí, quando a gente foi trabalhar através da hipnose, a gente entendeu que ela viveu um momento em que ela tinha fobia de barata e tinha uma barata em cima de uma banana e o pai matou a barata em cima da banana, deu uma chinelada e naquele momento a mente dela associou banana com barata e instantaneamente ela começou a ter fobia de banana. Essa é a nossa mente inconsciente, ela é capaz de criar correlações. Então, se eu tenho um momento de estresse, onde os pais brigam na hora da refeição, onde tem muita pressão, onde fala, você só vai levantar a hora que você terminar de comer, faz a criança comer comida fria, eu tô associando o momento de estresse com comida. Na vida adulta, a gente vive estressado. O que esse adulto vai fazer? Comida, associação, instantaneamente vai pensar em comida o dia inteiro, vai acreditar que é a comida que vai aliviar. Então, essas associações, elas acontecem, elas não são racionais. E a gente tem que tomar cuidado para criar uma associação muito mais positiva do que negativa. E essa é uma das raízes da compulsão alimentar? Sim, essa é uma das raízes, mas geralmente a raiz da compulsão, ela vem de um trauma um pouco maior. Geralmente é um conjunto de coisas que levam uma pessoa a ter um transtorno alimentar. Eu falo que o transtorno é a pontinha de um iceberg, e embaixo desse iceberg tem um monte de coisa. Tem vários traumas, várias crenças, várias falas e comportamentos aprendidos dentro de casa. Quando eu olho para a compulsão, eu entendo que pode ter um trauma por trás disso. Um trauma, às vezes, de um luto que não foi elaborado. Às vezes, um trauma de um abandono, de uma rejeição. Uma criança que não pôde ser criança, que teve que ser adulta desde pequenininha, teve que cumprir expectativas e ter muita responsabilidade. Ou traumas como, por exemplo, famílias muito violentas ou uma criança que sofreu abusos sexuais, abusos psicológicos. Esses traumas geralmente estão relacionados a um quadro de compulsão alimentar, porque se tem muita dor, o cérebro vai buscar recompensa com prazer. E toda vez que eu como um alimento rico em gordura, em açúcar ou um fast food, eu tenho lá uma descarga dopaminérgica que me gera prazer. E o cérebro, ele não vicia no açúcar, ele vicia nesse comportamento de recompensa. Então, existem múltiplas questões e traumas por trás de um transtorno. E sim, às vezes traumas bastante significativos que levam na vida adulta ou na própria infância a fazer aquela pessoa buscar uma recompensa de prazer com a comida. É por isso que não basta querer. Quero vencer o meu transtorno alimentar, porque se eu não olhar para o que está ali nessa mente escondida, no inconsciente, ou às vezes nessas origens, nessas raízes, a gente não vai chegar lá e não vai saber.
É né? como... Não vai resolver, não vai curar. Não vai curar, é como Jung falava. Ele falava assim, o trauma é como se fosse um quarto escuro, que você acende uma lanterna no quarto, você não consegue ver o quarto todo e tudo aquilo que tá no quarto, mas não quer dizer que aquele objeto que tá no cantinho do quarto não exista. Ele tá lá, eu preciso levar a lanterna até ele para entender que ele tá lá. Esse é o trauma. A gente releva e fala assim, ah não, mas isso aconteceu há 30, 40 anos atrás. Ele tá lá, gerando estratégia de sobrevivência dentro de você. Então, enquanto você não olha para isso com a devida seriedade e busca uma metodologia que trabalhe trauma, né? Algo que trabalhe o trauma dentro de você de maneira terapêutica, você vai criar estratégias. E estratégias podem ser estratégias jogando, comprando em excesso, comendo em excesso, ganhando peso. Todas essas são estratégias válidas para sua mente, mas pra gente que é racional e olha e fala, pô, mas eu não quero estar acima do peso, eu posso morrer tendo sobrepeso. A gente não quer, mas pro seu cérebro tá funcionando para você sobreviver. Interessante. E quando a gente fala de trauma em relação à obesidade, tem um dos maiores estudiosos disso foi o Vincent Felitti. Vincent Felitti, ele é um médico que trabalha num centro de emagrecimento nos Estados Unidos, em San Diego, e na década ali de 80 ele começou a observar isso, que as pacientes deles, vinham pacientes com 180 quilos, 160 quilos, para fazer um tratamento de emagrecimento. E ele observava que quando elas iam chegando ali, quase no peso ideal, elas começavam a engordar tudo de novo. E ele, intrigado com aquilo, tentando entender o que estava acontecendo, começou a chamar essas pacientes para conversar. E o primeiro caso dele que chamou a atenção, ele perguntou para ela, qual foi o peso que você nasceu? E aí ela falou o peso dela. Com quantos quilos você pesava quando você entrou na escola? Quantos quilos você pesava quando foi para o ensino fundamental? Quantos quilos você pesava quando você iniciou a sua vida sexual? E aí ela falou, 18 quilos. Aí ele, 18 quilos? Acho que eu entendi errado. Ela deve ter pensado, sei lá, 78 ou... Não, 18 quilos. Eu tinha 4 anos... que eu sofria violências sexuais pelo meu pai. E aí ele ficou em choque, achou aquilo estranho e falou, mas como que nunca ninguém percebeu, naquela época, década de 80, era muito mais difícil falar disso do que hoje. Hoje ainda é, né, um tabu difícil de falar, mas naquela época era muito mais. E ele começou a questionar todas as outras pacientes que tinham esse padrão. Perdiam mais de 50 quilos e começavam a ganhar tudo de novo. E ele foi observando que isso acontecia frequentemente nessas histórias de abuso. Porque o inconsciente destas mulheres, para se proteger de não ser atacadas novamente, não reviver um trauma, porque a mente sobrevivente ela vai acreditando isso, né? Eu preciso me proteger, senão vai acontecer de novo. Exato. Inconscientemente elas começavam a comer muito de novo. Eu não posso dar conta de ter o peso ideal que eu gostaria e ser desejada pelo outro. Então, nesse momento, ele começou a fazer um N de vários estudos com pacientes obesas e ele foi mapeando e ele reuniu 17 mil pessoas para fazer o maior estudo sobre experiências adversas na infância, onde ele mapeou todos os possíveis traumas de infância. E traumas como esse, negligência, abandono, traumas que levam a sequelas na vida adulta. Não só dos transtornos alimentares, mas transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos, inclusive doenças físicas relacionadas ao trauma. Então, a gente, como sociedade, a gente tem que falar mais sobre isso. Porque não adianta essas pacientes que vivenciaram esses traumas e não olham para isso, elas não vão conseguir emagrecer nunca. Perfeito. E ter uma qualidade de vida, ter saúde, ou vencer um transtorno alimentar como a compulsão, como a anorexia, a bulimia. É isso. Vivi, eu não cheguei a atender 17 mil, mas eu já atendi mais de 1.500 mulheres e posso garantir que grande parte tem caso de abuso e violência, como ele mapeou, né? O fato é, o nosso cérebro ele continua sendo primitivo. Nosso cérebro reptiliano é o mesmo da época das cavernas. Então, se tem algo que vai ferir a sua sobrevivência, ele vai criar uma estratégia instantânea para você sobreviver. Vamos pensar juntas. Uma mulher que desde muito pequena é vulnerável e sofre um abuso. O cérebro ele vai olhar e falar assim, bom, o que a gente precisa fazer para ela se tornar menos atraente ao predador?
se tornar menos atraente naquilo que ela julga ser atraente. A nossa sociedade prega um corpo ideal. Então, se eu fugir desse corpo ideal, eu corro menos riscos de ser abusada. E aí eu começo a ganhar peso, e não é que vem do nada esse sobrepeso, não, ele vem através de um comportamento, mas o meu comportamento não é racional, ele é instintivo. Uma mulher que sofre um abuso sexual, ela tende a ganhar peso com toda certeza, porque a sobrevivência dela vai ser muito maior do que o racional. Quando a gente fala também de crianças que foram negligenciadas, que foram rejeitadas, que tiveram que ser adultas sendo pequenininhas, também instinto. Se eu tiver acúmulo de gordura, eu sobrevivo por mais tempo. Meu cérebro não vai pensar assim, para você lutar, você tem que estar forte, vamos criar massa magra. Não. Acumula gordura que você sobrevive por mais tempo. Então, tem uma série de traumas que levam a gente a ganhar um peso. E não é uma escolha racional, é uma escolha inconsciente. Se eu não entendo isso, eu passo a vida inteira tentando emagrecer, tentando ganhar dinheiro, tentando ter um bom relacionamento e não consigo, porque no fundo, meu cérebro está me protegendo de alguma coisa. Se eu sou uma criança que eu vivo dentro de uma casa que os pais brigam e se separam, meu cérebro pode olhar para aquilo e falar: casamento é problema, casamento é fonte de briga e violência. Aí eu cresço e falo: nossa, eu queria tanto fazer algo diferente, eu queria ter uma família diferente do que foi a minha vida. Eu vou lá e eu escolho sempre homens comprometidos, que nunca estão disponíveis para mim. Meu cérebro tá falando assim: escolhe esse cara aqui, que você não vai conseguir casar com ele, porque casamento é problema, é fonte de briga. Mas eu quero, mas o inconsciente ganha nessas horas. Então, é uma batalha que eu sempre vou perder. E se eu entendo isso, eu começo a ver que grande parte das pessoas, principalmente mulheres no Brasil, já sofreram algum tipo de abuso, principalmente na infância, por pessoas próximas. Então, eu preciso olhar para esse nível de obesidade dentro do Brasil e entender que ele também vem de um contexto traumático que acontece na infância. Não adianta só escolher fazer uma dieta e mudar comportamento alimentar. Eu preciso trabalhar os meus traumas para dessensibilizar esse caminho neural da sobrevivência. Perfeito. É exatamente nesse assunto que eu queria entrar com você, na prevenção. Como é que a gente faz para que os nossos filhos, os filhos de quem está nos escutando, para que eles cresçam com mais saúde emocional, mais saudáveis, com menos transtornos alimentares. Então, a gente não pode deixar de falar sobre prevenção do abuso, lembrar que as principais situações de violência sexual acontecem dentro de casa, com parentes próximos. Então, a gente precisa... Como que a gente previne essas situações? Quando a gente fala de abuso, a gente precisa entender que essa criança dá sinais e que muitas vezes o adulto acha que é frescura. Uma criança, quando ela traz uma fala de algo que incomoda ela, o adulto releva. Coisa da cabeça dela, imagina a imaginação, ela é muito criativa. Não, eu preciso estar atenta ao que essa criança está trazendo, né? Qualquer mudança brusca de comportamento é fundamental para eu entender que pode estar acontecendo algum tipo de abuso, mas principalmente, Vivi, educar essa criança sobre partes íntimas que não podem ser tocadas, que ela deve pedir ajuda. Então, educar vai prevenir, porque eu posso criar uma bolha em volta do meu filho, mas eu não vou evitar que ele seja abusado. Eu posso evitar ensinando ele, falando: olha, isso, isso e isso não pode acontecer e você precisa fazer isso, isso e aquilo. Prevenir é educar essa criança. Para mim, esse é o primeiro passo. Segundo passo, você, pai e mãe, precisa se tratar. Você precisa olhar para os seus traumas, para as suas histórias, para o seu comportamento e mudar você, porque o seu filho é reflexo de quem você é, das suas crenças, dos seus traumas, dos seus comportamentos. Então, se o seu filho apresenta alguma disfunção, você precisa revisitar a sua vida e falar: o que é que eu estou impactando no meu filho para ele ter essa disfunção? Eu não posso terceirizar a responsabilidade e falar assim: vai para terapia, se vira terapeuta, trate o meu filho. Não. Eu preciso olhar para o meu núcleo familiar e pensar: poxa, como é que eu, da maneira como eu fui criada, da maneira como eu enxergo a vida, estou impactando essa criança a desenvolver o transtorno dela ou a dificuldade dela em determinada área. Então, seja responsável em se tratar, porque você se tratando, você está disponibilizando uma versão melhor para o seu filho, que é reflexo de quem você é. Então,
prevenir educando, estar atento e se tratar, para mim, é o que vai levar a gente a construir uma sociedade com crianças muito mais saudáveis. Eu acho que é só a questão do se tratar é mais difícil por quê? Porque os pais, eles não enxergam que eles têm um problema. E eu atendo muitas famílias e, assim, eu sei que é muito mais fácil eu enxergar que meu filho que tem um problema. Meu filho tem um transtorno, meu filho tem uma doença, meu filho. E eu sou alecrim dourado, eu não tenho nada. Não tenho nada, né? Mas assim, até mesmo... a gente pode até mudar talvez essa palavra, não é se tratar, é olhar para a sua história. Se você, por exemplo, em algum momento pressiona o seu filho para comer tudo, é porque você foi pressionado a comer tudo em algum dia. Se você acha que não pode desperdiçar, né, que são essas falas que a gente trouxe, é porque já te falaram isso. Tudo que a gente replica e repete para os nossos filhos é porque a gente escutou. E a gente não questiona, a gente só vai no automático. Verdade a gente absoluta. não estuda para educar. Perfeito. E a gente continua retraumatizando, passando traumas para frente, de geração em geração. E aí, quando a gente não está atento a esses sinais, primeiros que você falou, que a gente precisa ver, mudança de comportamentos, se eu não estou ali realmente conectado com meu filho, cuidando das minhas feridas, que todos nós temos. Todos nós temos. Se eu não cuido dessas feridas, eu não sou nem sensível a saber o que está acontecendo com meu filho. A ver essa mudança de comportamento e fazer alguma coisa para que eu realmente possa ajudá-lo. Porque eu ainda estou na minha dor. Tô tentando me anestesiar, tô tomando ali o meu vinho, tô fugindo, né, de alguma maneira, Sim. fazendo minhas compras, passando muito tempo nas redes sociais, nas telas, me anestesiando de um vazio emocional que está aqui ainda. E se eu tenho esse vazio emocional, eu tenho os meus traumas, eu não consigo ter disponibilidade emocional para o meu filho. Eu posso estar lá com tempo para estar do lado dele. Ah, não, mas eu não quero que meu filho fique sozinho, eu fique o dia inteiro na escola. Eu tiro a tarde para ficar com ele. Mas eu não estou disponível emocionalmente para brincar, para educar, para ensinar. Eu tô ali, ó, tentando me aliviar, achando que eu tô fazendo o meu melhor, mas no fundo me sentindo culpada também, porque quando ele tá comigo eu também não tenho paciência, porque ele dá trabalho, porque tudo que eu quero é botar ele na cama e só descansar. Então, quando eu olho, revisito as minhas dores e trato essa ferida, eu consigo me tornar mais disponível para as necessidades da minha criança, né? E é só assim que eu consigo construir uma história diferente, porque a gente se engana, Vivi, de achar que o passado tá no passado. Mas isso aconteceu há 30 anos atrás. Não tá. A sua ferida está aberta, você não sabe que ela tá aberta, né? E a gente também se engana de achar que, meu filho não tá vendo quando eu como escondida de noite dele. A comunicação, ela é não verbal. A comunicação verbal representa muito menos do que a comunicação não verbal. Meu filho está captando pequenas atitudes, pequenos comportamentos, pequenos movimentos que eu tenho, e ele vai modelar isso. Então, uma mãe que é compulsiva, ela pode não ter compulsão na frente do filho, mas ela está estimulando ele a ter, porque ele está captando todas as informações. Então, se você olha para suas feridas e trata suas feridas, você está disponibilizando para o seu filho uma modelagem mais positiva de como ser humano e lidar com as suas emoções e criar estratégias mais saudáveis do que só escapar da dor. Nossa, isso que você falou da comunicação não verbal, então eu vou lá e como escondido do meu filho. Eu já imaginei a cena. Aí você não quer que seu filho coma muito doce. Então quando seu filho vem com um prato de bolo, você não fala nada, mas você já dá aquela olhada. Vai comer mais um brigadeiro? Vai comer mais um doce? E nesse olhar de reprovação, que a gente está transmitindo toda a mensagem, que a criança entende errado. O que ela entende? Minha mãe não gosta de mim. Eu não estou atendendo mamãe, eu não estou atendendo a expectativa, eu não sou bom o suficiente. E a gente vai até para outras crenças que vão levar uma autoestima ruim depois na vida adulta, na adolescência. Por quê? Porque eu não tenho esse olhar gentil e carinhoso nesses momentos. Eu tô sempre... Porque toda criança, o que ela mais sonha e mais deseja é ser amada pelos pais. Sim. E ela vai fazer de tudo para que isso aconteça. Até mesmo abrir mão de si mesma. Vai se adaptar, né, àquele ambiente. E, Vivi, é impossível a gente criar nossos filhos sem traumas, porque a gente não tem como oferecer tudo que essa criança precisa enquanto ser humano. Você é mãe de duas, você sabe. Você pode fazer a mesma coisa para as duas. Uma vai achar bom, a outra vai achar ruim. O importante é a gente fazer o nosso melhor, entendendo a necessidade do meu filho e dando a chance dele se autorregular. Se eu sou uma adulta que eu tenho consciência disso, eu sei que eu não vou bloquear ele dos traumas que eu vou gerar, mas que eu tenho consciência que se eu
trato com educação positiva, se eu me trato nas minhas feridas, eu vou ser uma melhor mãe, eu tô dando a oportunidade dessa criança crescer e criar estratégias muito mais positivas do que se anestesiar ou se moldar ao outro, né? Então, claro que ele pode crescer com algumas questões, provavelmente, porque o ser humano é assim, né? Mas você vai ter um adulto muito mais estruturado e com outras estratégias que não só comer, beber, fumar, se drogar ou comprar. Então, ninguém vai ser perfeita sendo mãe e pai, né? Mas se eu revisito as minhas dores e eu lapido o meu ser da melhor maneira, eu disponibilizo para essa criança uma evolução. E o que a gente quer é que cada geração esteja melhor do que a outra, né? Então, é poder entender esse lugar, porque senão eu recebo às vezes pais no meu consultório, né, que querem que eu trate uma criança, um adolescente com compulsão, anorexia, e eu olho e falo, bom, vamos entender o contexto familiar, porque não adianta você trazer meu filho como se ele fosse uma peça separada de um contexto. Ele é parte do contexto. Quais são os estímulos que ele está recebendo dentro desse contexto? Porque eu posso tratar o que for com a hipnose, vamos ter ótimo resultado, ele vai voltar para o contexto, vai acionar gatilho de novo. Não adianta, né? O gatilho da imagem, né? Que acho que é o que mais deve aparecer para você. Gatilho da imagem, gatilho do comportamento aprendido, né? Então é um pai que... a gente faz brócolis e frango grelhado para vocês, mas eu vou comer minha pizza. Qual é o comportamento que está sendo estimulado, né? Então, é poder entender esse contexto e falar o que a gente precisa tratar enquanto família para que vocês caminhem melhor. Até mesmo trabalhar a aceitação, né? Não sei se você chega nesse ponto com os pais, é algo que eu faço muito nos treinamentos com as famílias. Aceitação de que existe um filho que a gente idealiza e é natural, todo mundo idealiza um dia. Eu agora estou idealizando as minhas filhas adolescentes já, elas vão ser assim, assim, assim. Mas chegar lá não vai ser nada disso. E eu vou trabalhar com o quê? Com a minha aceitação. Tudo bem, eu projetei, tá tudo bem, a gente, né, se acolhe no que a gente projeta. Um dia idealizei que minha filha não ia fazer birra, pronto, aí fez birra. Aí eu idealizo que ela vai saber conversar gentilmente, não sabe, ela grita, porque ela não tem o cérebro maduro ainda. E eu vou aprendendo desenvolvimento infantil, entendendo o que ela é capaz de fazer em cada idade, e ao mesmo tempo aceitando que ela tem a personalidade dela. Ela pensa diferente de mim, ela não quer fazer as mesmas coisas que eu quero que ela faça. Ela tem vontades. E eu vou minando essa vontade para que ela sempre me atenda às minhas necessidades? Ou eu vou tentar estar ao lado dela para que ela se desenvolva na sua maior potência? Colocando limites, ensinando a frustração, mas acolhendo com amor, né? É isso. E a gente tem essa dificuldade porque provavelmente não fomos criados dessa maneira, né? Então, a ideia que eu tenho do maternar é, nossa, mas a minha mãe pegava o chinelo e eu tinha que obedecer. Eu apanhei e tô aqui, sobrevivi. Mas a que custo você sobreviveu? Não vamos deixar de olhar para isso, né? Então, é quebrar esse ciclo de replicar algo que você aprendeu e que não foi legal. Porque você pode estar adulto hoje falando que você sobreviveu, mas vamos voltar para sua criança. Você com 5 anos levando chinelada, você provavelmente tinha muito medo. Você sofria. Vamos olhar pela perspectiva da criança. Então, é poder revisitar e desconstruir essas crenças que a gente aprendeu. Esse é o caminho, romper um ciclo para fazer diferente, não é porque você aprendeu assim que você precisa continuar educando assim. Exato. A gente não precisa só educar na dor, a gente pode educar no amor. E quando você fala de limite, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui que nem é do nosso assunto, telas. Se chega um momento em que eu acho que ficar 10 horas por dia jogando videogame não é adequado, sim, eu vou colocar o limite, sim. Mas também tem maneiras de eu colocar esse limite. Eu não preciso colocar na ameaça. Se não desligar agora, vai acontecer isso com você. É acolhendo o sentimento da criança. Eu sinto muito, eu sei que é legal, eu sei que você gosta de jogar, mas agora já deu tempo. Não posso deixar. Desligar. É minha responsabilidade, eu não posso deixar você jogar 10 horas por dia. E isso que você falou, eu fiz uma outra associação, né, que é muito comum, que são mães que viveram esse contexto de ter um corpo ideal e que passam para as filhas um padrão de alimentação restritivo. Isso é gordo, isso é magro, isso pode, isso é proibido. Então, não, se você comer batata frita é coisa de gordo, não pode, ou só pode ir numa festinha, só pode ir num final de semana. Eu vou criando um contexto de terrorismo nutricional para essa criança, de crenças que eu carrego, daquilo que eu entendo como verdade e que não são, porque na verdade não tem alimento permitido
permitido e proibido. Existe equilíbrio. Existe fome, saciedade e equilíbrio. Só que se eu não aprendi isso, eu vou replicar para minha filha um transtorno que eu carrego e que eu nem sei que eu carrego. Um transtorno alimentar, de medo de engordar, de medo de não estar bonita, de querer o tempo todo fazer um procedimento estético para me sentir melhor e nunca me sinto de verdade, de colocar filtro quando eu abro o Instagram para parecer algo que eu não sou. Então, eu preciso tratar a minha dor, porque isso é uma dor para mim, só que eu acho que é normal e eu tô passando para minha criança algo que não é o natural. O natural tá tudo bem comer batata frita e hambúrguer, desde que você tenha equilíbrio, porque se você comer todo dia o tempo todo, não vai ser equilibrado, né? Então, uma vez, assim, eu já sofri com transtornos alimentares, e é por isso que eu trabalho com isso. Quando eu tava em tratamento, a minha nutricionista falou assim, Bela, você já reparou que quando a gente sai para comer hambúrguer, a gente pede o hambúrguer, a batata frita e o milkshake. A gente nunca pede uma salada e o hambúrguer, ou hambúrguer com suco. E quando a gente pede uma salada, a gente pede salada, suco e não pede sobremesa. A gente nunca pede uma salada e pede um sundae de sobremesa. Por quê? Por que a gente aprendeu tudo ou nada? Por que a gente aprendeu permitido e proibido? Por que não existe um equilíbrio nessa história? E é verdade, eu preciso revisitar as minhas crenças para poder criar algo diferente para o meu filho. Reaprender, né? Reaprender. Se reeducar. Como é que eu vou educar se eu não me reeducar? Não aprender o que eu não aprendi na minha infância. É isso. Agora vamos pensar assim. Vamos supor que o meu filho está acima do peso, ele só quer comer porcarias, ele só gosta de comer açúcar. Como que eu posso... Claro, a gente já entendeu que algumas frases eu preciso tomar cuidado para falar. A gente nunca deve falar sobre o corpo do outro, que eu acho que isso também a gente não comentou, mas é um erro clássico dos pais. Falar o quanto o meu filho está gordo, a minha filha está gorda, ela tá com gordurinhas aqui, ou tá com uma pochete ali, né? São falas que os pais falam e que estão avaliando os filhos. Sim. Né? Então, mais uma vez, o filho não se sente bom o suficiente porque ele não tá no padrão de corpo que a mãe está falando que ele deveria estar. Sim. Então, além de eu evitar essas falas, falar sobre o corpo, como que eu posso fazer? Se já é o momento de procurar ajuda, de a família inteira se tratar, o que você recomendaria para uma família que te procura com essa questão? Primeiro que falar de corpo de ninguém, né? Eu acho que isso é um dos grandes traumas que eu trato de pais que falam do corpo, seja daquela criança ou dos outros, né? Eu posso não falar pro meu filho, mas eu tô falando daquela pessoa gorda, que nojo daquela pessoa, que horrorosa aquela pessoa, e meu filho tá absorvendo aquilo. Ele tá entendendo, opa, se eu ganhar um pouquinho de peso, olha só o que meu pai acha dessa pessoa, né? Então isso é fundamental. E para isso você vai precisar revisitar o seu modelo mental e daquilo que você entende como normal. Segundo, se o seu filho tem alguma questão alimentar e você não está conseguindo mudar com as suas próprias estratégias, você vai precisar procurar ajuda. Por quê? Por trás de um transtorno alimentar pode existir um comportamento aprendido, mas também pode existir uma comunicação de necessidades dessa criança que não estão sendo atendidas. Então eu posso achar que é só um comportamento, mas no fundo aquela criança está sofrendo um bullying na escola, ou eu estou trabalhando demais e não estou dando atenção, ou tem algum contexto ali emocional que eu não estou conseguindo enxergar, é um gap que eu não estou conseguindo enxergar, e que às vezes, levando para um profissional, ele vai olhar e falar assim, tá, mas na verdade o problema não é o comportamento alimentar dentro de casa, é alguma coisa que essa criança está querendo comunicar através da comida. Porque vamos entender uma coisa, Vivi, uma criança, ela não tem controle de nada, mas se ela para de comer, ela tá tendo controle daquele momento. É uma forma de expressar uma necessidade dela. Então, se eu não estou atenta a isso, eu acho que é só falar assim, não, mas tem que comer mais, ou não, tem que parar de comer. A gente só come doce de final de semana, brigadeiro é só numa festinha. Essa criança está comunicando alguma coisa. Às vezes ela pode estar comunicando um abuso que ela está sofrendo e que você não sabe. Então, se você está tentando e não está conseguindo, vai buscar um profissional especialista. Vai buscar alguém que te oriente com metodologia. Porque não adianta eu seguir com achismos, eu preciso de alguém que tenha uma metodologia que possa ser aplicada para validar ou não aquilo, né? Então, vai buscar um profissional, porque eu acho que o caminho fica muito mais leve quando a gente procura especialistas que podem olhar para sua necessidade e falar, olha, você não é o único que está vivendo isso e a gente vai entender o que está acontecendo, né? Se eu fico tentando, às vezes eu gasto mais tempo, mais energia, mais dinheiro e não consigo resolver aquela questão sozinho, porque eu não tenho esse conhecimento.
Você me lembrou muito uma fala da Laura Gutman, né? Ela fala sobre pedidos deslocados. Então, quando a criança está pedindo brinquedo demais, e aí agora entra a alimentação, né? Tá pedindo doce demais, ela quer comer compulsivamente toda hora. O que ela está pedindo de verdade? O que está por trás desse pedido? Então, às vezes é uma criança que, sim, tem a questão que a gente precisa se preocupar, dos abusos, do bullying, mas às vezes é até mais simples. É uma criança que tem prazer em outras coisas na vida ou ela só tem prazer na alimentação? É uma criança que é criada cheia de regras, cheia de rigidez, cheia de rotina com horários, e ela não tem tempo para brincar livre, ela não tem prazer de estar junto, brincando com os pais. Não, a vida virou um exército, né? E aí ela encontra o prazer na alimentação. Então, é perfeito isso que você falou, e eu lembrei de um caso que eu atendi uma vez, de uma criança de 7 anos que comia muito doce. E os pais me procuraram e falaram, a gente não consegue fazer ele parar de comer doce, no fim das contas ele come muito doce. E aí quando eu fiz a anamnese com os pais, eu faço sempre um bate-papo bem longo com os pais, igual você, né? Primeiro os pais, depois a criança. Eu entendi que, na verdade, o pai tinha crescido numa família oriental muito rígida e ele não tinha espaço para falar não. Ele tinha que abaixar a cabeça. Então, ele tinha dificuldade em colocar limite no filho. Ele não conseguia falar não, porque ele não tinha aprendido a falar não. Então, tudo que o filho fazia, ele não conseguia se impor no limite necessário. E essa criança foi aprendendo ali dos 2 anos aos 7 anos a não ter limites. E no fundo, o problema não era da criança, não tinha nenhum trauma com a criança, era só um trauma do pai, que não tinha se tratado na sua ferida emocional e que continuava sendo um adulto com dificuldade de expressar o não, e que quando ele trabalhou em terapia e foi tratar a questão dele, ele conseguia falar, filho, desculpa, não, porque isso não vai ser legal pra você, eu sou seu pai, eu sou responsável, agora chega. Pronto, mudou o comportamento do filho, então nem sempre é só o filho, né? É por isso que buscar uma ajuda especializada vai fazer você entender o cenário como todo e entender o que precisa ser feito para resolver essa questão. Sim, e lembrar que também muitas vezes os filhos são nossos espelhos. São. Né? Se come muito doce, é porque tem muito doce em casa? Qual é o hábito alimentar dessa família? Né? Aonde que ele encontra esses doces? Claro que um adolescente é diferente, porque ele já vai na cantina da escola, ele compra, ele escolhe. Mas uma criança pequena, que não tem ainda essa autonomia, ela come o que os pais estão comendo em casa, estão permitindo. Sim. E quando tem muita rigidez também no doce durante a semana, chega na festa, a criança quer comer tudo que ela puder pela frente. E a nossa mente, ela tem esse viés, né? Aquilo que é proibido é o que ela vai focar. Então, uma pessoa que sofre com compulsão alimentar, por exemplo, ela não pode fazer restrição, ela não pode fazer uma dieta restritiva. Eu vou cortar açúcar, vou cortar carboidrato, vou cortar refrigerante. Isso vai estourar lá na frente, porque a sua mente vai focar e você começa uma dieta e você não para de pensar no brigadeiro, acorda pensando no brigadeiro, vai dormir pensando no brigadeiro, na hora que vem o brigadeiro você come 10 brigadeiros. Isso não vai funcionar. Então a mente ela tem essas estratégias, né? E se você disponibiliza demais também para uma pessoa compulsiva, ela não vai conseguir colocar limite. Se você tem muito doce na sua casa e seu filho já tem um comportamento mais exagerado, você tá só estimulando esse comportamento com ele. Mas também não adianta restringir e falar, a partir de agora é só quando tem festa. Não, porque senão na hora da festa ele vai hipercompensar. Então, é aprender a chegar no equilíbrio e para isso precisa de ajuda. E lembrar também que o cérebro da criança é imaturo e não tem autocontrole. Então, às vezes, a gente exige isso da criança. Não come tudo, deixa um pouquinho para amanhã. E se tá ali na frente, até o teste do marshmallow, né? Que deixavam na frente das crianças para ver qual criança que ia comer e qual que ia resistir. Mas o autocontrole é uma função executiva aqui, do nosso córtex pré-frontal. Então, não tem autocontrole desenvolvido. Até 25 anos. Exato. Então, é a mesma coisa. Esperar que a criança mais... Não pode bater no irmão, não pode bater no amigo. Aí, eu esqueci, bati. Mas porque ela não tinha autocontrole. Então, não é que a criança esquece, faz por mal, manipula os pais. Às vezes a gente vem com esses pensamentos. É só porque o cérebro não dá conta de fazer. Então, se a criança não tem autocontrole, sou eu que vou assumir a minha autorresponsabilidade como mãe, como pai, para ajudá-la nesse processo. E aí eu tiro da vista. Então, olha só, foi Páscoa, né, recentemente,
Então, ganhou tantos ovos, a gente não vai comer todos os ovos num dia. Vamos comer esse aqui hoje, vamos guardar o outro para amanhã ou para a semana que vem. E eu vou lá e guardo num lugar que a criança não precisa ficar olhando. Porque eu não quero esperar e desenvolver ela na força que ela tem esse autocontrole. Isso não vai acontecer. Dá um pacote de salgadinho para uma criança ver TV. Fala assim, come só um pouquinho. Não, é você que é pai, nem que deve colocar um pouquinho num potinho e falar, é isso aqui que tem, né? Então, não esperar que a criança seja um pequeno adulto. Dá o pacote inteiro e fala, vamos guardar metade. Não dá. Perfeito, Isa. E na adolescência, só pra gente fechar, assim. Então, quando vem uma criança, a gente vai olhar pro contexto. Mas quando vem um adolescente, que esses transtornos como anorexia, bulimia, é difícil ver na infância. A gente vai ver ali mais na adolescência, que tem muito essa questão com a imagem, que piorou muito com as redes sociais. Como é que a gente pode? Aí a prevenção já não vai funcionar, porque já está instalado o transtorno alimentar. A gente vai pensar em tratamento. Tratamento, perfeito. Tratamento, a gente precisa, quando existe um quadro de transtorno, que é uma psicóloga, uma nutricionista, um psiquiatra que podem dar o diagnóstico, né? Ou uma endocrinologista, por exemplo. Quando existe um quadro de transtorno, precisa partir para o padrão ouro de tratamento, que é terapia cognitivo-comportamental, nutricionista comportamental e, às vezes, um psiquiatra. Quando a gente olha para esse padrão ouro, a gente está entendendo que precisa de múltiplos profissionais para olhar para essa adolescente e entender o que é que ela precisa para melhorar. Quando a gente olha para a questão da mente e a gente olha pela perspectiva da hipnose, a gente está olhando para as questões de comportamentos, crenças e traumas instalados. Então, quando essa adolescente chega no meu consultório e ela está passando por um tratamento, né? Eu falo, bom, beleza, está passando por um tratamento, ótimo, vamos entrar com a hipnose e vamos acelerar esse processo. Quando ela não está passando num tratamento, eu vou pedir que os pais sejam orientados a buscar um médico que possa fazer o acompanhamento dessa adolescente. Essa adolescente ou esse adolescente é reflexo da infância. Então, eu vou precisar fazer uma boa anamnese, entender o contexto dos pais e geralmente existe um comportamento disfuncional dentro de casa, seja porque os pais são gordofóbicos, ou seja porque os pais se preocupam muito com o corpo, ou seja porque eles têm um comportamento compulsivo dentro de casa, ou porque essa adolescente passou por vários traumas para desenvolver o sintoma do transtorno alimentar na adolescência. E aí sim, a gente vai precisar entender o que ainda tem acontecido dentro dessa casa. Será que é um trauma que foi instalado lá no passado e foi resolvido? Ou será que ele continua acontecendo dentro de casa? Se foi resolvido, ótimo. Vamos partir para um processo de terapia bastante assertivo para trabalhar os traumas. Não, ele continua acontecendo. São comportamentos violentos ou compulsivos que continuam acontecendo dentro de casa. Bom, então essa família vai precisar se tratar, porque enquanto o contexto está negativo, essa adolescente passa comigo, trata, melhora, volta para casa, volta a acionar gatilho. Então, o adolescente, ele ainda é contexto, né? Ele ainda é fruto desse contexto. Às vezes, na própria escola, tá bom, dentro de casa não é problema, mas na escola ela sofre bullying. E às vezes os pais não empoderam ela a se defender, ou nem sabem que existe um bullying que está acontecendo. Então, eu preciso olhar para todo o contexto familiar e tratar essa família para que essa família consiga ajudar essa adolescente da melhor maneira. Os adolescentes são mais desafiadores pela própria fase da vida, né? Que eles têm a própria visão de mundo deles. Então, a única maneira de ajudar um adolescente é ele engajando no tratamento, ele entendendo que ele tem um problema e querendo passar por esse tratamento. Senão, não tem conversa, não consigo fazer por ele, né? Então, o maior desafio de um adolescente é ele se engajar no processo e entender que ele tem um problema e que ele quer resolver esse problema. Se esse é o contexto, maravilha. Se não, é um trabalho realmente de conscientizar esse adolescente, de mostrar caminhos e alternativas que às vezes nem ele parou para pensar. E como na infância, se a gente também não está junto com os pais, se trata só o adolescente e não resolve o meio, nada muda. Tudo muda. Volta. Então, talvez aqui entre também o papel do orientador parental, ou dos psicólogos que trabalham com famílias, treinando habilidades até da DBT, né, da terapia dialética comportamental. Sim. Foi algo que a gente já falou em outros episódios aqui, para desenvolver essas habilidades de relacionamento, habilidade de comunicação, de evitar essas falas que gerem gatilhos nos filhos que os pais às vezes nem percebem.
E quanto esse contexto gera gatilho, ou esse adolescente recebe menos gatilho, ou ele vai ter que sair do contexto. Mesma coisa para a vida adulta, Vivi. Se eu sou uma adulta que tem compulsão alimentar e eu trabalho num ambiente tóxico e eu chego estressada e quero comer, eu vou precisar me responsabilizar e falar assim, bom, a vida é minha, sou eu que quero construir um futuro diferente, ou eu procuro uma outra alternativa a esse trabalho para conseguir resolver o conflito que eu não estou conseguindo e estou usando a comida como válvula, ou eu vou voltar o tempo todo para esse trabalho, vou me esforçar muito para não comer, mas eu vou acabar perdendo, porque eu passo 10 horas dentro desse trabalho. Então, autorresponsabilidade é a chave para a gente conseguir se tratar. Um adolescente muitas vezes não tem autorresponsabilidade, são os pais que precisam pegar essa autorresponsabilidade e falar, bom, vamos resolver o contexto então, porque se a gente ajudar ela juntos, a gente vai conseguir vencer o transtorno. Perfeito, Isa. Bom, quando eu convidei a Isa aqui para esse episódio, eu falei, a gente tem assunto para 2 horas. É verdade. Mas o nosso tempo aqui é curto e a gente está chegando ao fim do nosso programa. Então, antes da gente encerrar, só queria que você contasse como que as pessoas te procuram, um pouquinho do seu trabalho e divulgar suas redes sociais. Obrigada. Foi um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que para mim é assim tão fundamental, né? Fez parte da minha vida e é o que eu vejo todos os dias no consultório. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, melhor. Se você se conectou com a minha história ou com aquilo que eu faço, você pode me encontrar no meu Instagram. Meu Instagram é @IsabellaBraga_ no finalzinho, Isabela com Z. Ou pode me encontrar também na internet, Isabela Braga Hipnoterapeuta. Tem um canal no YouTube, tenho também um canal de podcast no Spotify, Pode Mais Leve. E aí você vai encontrar um pouquinho sobre hipnose, que é a ferramenta terapêutica que eu uso pra gente conseguir tratar esses traumas que estão ali escondidinhos no quarto escuro. Perfeito. Muito obrigada, Obrigada, Isa. Vivi. E até o nosso próximo episódio. Até, obrigada.